Quem está feliz, dá um glória a Deus bem forte. Eu estou feliz porque eu tenho certeza que Jesus está aqui. Porque a promessa dele é que onde tiver dois ou mais reunidos em teu nome, não é a reunião, é estar no nome dele, que a presença dele se manifesta. E eu estou no nome dele. Tem mais alguém no nome dele? Levanta a mão. Quem é que está? Quem está no nome do Senhor aqui? E a verdade é, não mudou nada. Só uma coisa importa. Não mudou nada. Só uma coisa importa. Mais uma vez, uma salva de palmas a Jesus Cristo. Glória. Glória ao Todo-Poderoso, ao nosso Rei, ao nosso Senhor, nosso Salvador. Pode tomar o seu assento nessa mesma sintonia e alegria, glorificando ao Deus Todo-Poderoso, ao Rei das nossas vidas. E já abrindo a sua Bíblia, abra sua Bíblia na segunda carta, segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 2, segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, eu quero estar dividindo algo maravilhoso com vocês nesta noite. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, eu inicio hoje, nesse momento, um período que eu acredito ser muito importante na vida da igreja, nas nossas vidas, e chamo tua atenção da importância desse momento, para que nós possamos estar atentos às palavras que vão sair desse altar, palavras de Deus para as nossas vidas, haja vista que a reflexão que Deus tem colocado no meu coração, e que é algo que eu tenho certeza que vem do trono dele para o cuidado com a igreja que é dele, é um dos temas mais importantes da nossa vida. E ele traz como essa série com o nome Nós Somos a Igreja. E eu terminaria com uma frase assim, ó, nós somos a igreja, simples assim. Conhecer, prosseguir em conhecer e nos posicionar simplesmente, mas simplesmente mesmo, como igreja, pode ser e é determinante para todas as transformações que talvez nós sonhamos. E eu quero dividir, e eu inicio hoje, nós vamos ter uma série que o que Deus colocou no meu coração, não sei até quando vai, não é um mês, não é 10 dias, não é 2 meses, eu não sei. Eu sei que o que Deus me chama a atenção para falar com a igreja é justamente nós aprendermos juntos, nas páginas das Escrituras, o que nós somos como igreja. Qual é esse papel e o que isso pode mudar na minha vida? Então, eu gostaria aqui, eu queria abrir um filtro de entendimento a todos vocês. Todos nós temos alguma coisa sobre igreja. Temos definições. Talvez muitos têm definições muito claras. E nossa mente, quando nós temos definições claras, nós vamos ter que lutar contra um sabotador que vai querer nos não deixar aprender o novo. Porque a primeira coisa que vai vir na sua mente, e vai vir sempre eu já ouvi falar sobre isso. Eu já sei sobre isso. Eu já até preguei sobre isso. E o que eu quero dizer para você, não seja refém da sua mente. Deixe acontecer o novo na sua vida e haja como se fosse a primeira vez que você está ouvindo sobre esse tema. Nós somos a igreja. E para o tema que eu quero trazer para a nossa reflexão de hoje, eu vou usar primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Pode projetar aí? Eu vou ler a partir do versículo 1, mas na verdade, o central está no 4 e o 5, mas eu acho muito importante nós estarmos lendo. Já está projetado aí, eu vou ler ali, até para que a gente possa estar tendo a observação junto. A carta de Pedro é uma carta universal voltada à igreja.
não é voltada a um povo, não é voltada a uma igreja. A carta de Pedro é uma carta universal, voltada a todos, especialmente à igreja de início, que é marcada pelos judeus, espalhadas por conta da perseguição. Então ele escreve essa carta à igreja como fortalecimento do que ela é, para entender que, a despeito das perseguições, da luta que está passando, do momento que para aquele povo parecia um momento sem solução, sem olhar, sem perspectiva, ele chama apenas para olhar uma coisa: seja a igreja. Tipo assim, gente, não fique se preocupando em planejamentos estratégicos, não fique preocupando com tarefas que você vai querer arrumar para que as coisas se resolvam. Seja simplesmente a igreja aqui na terra. E eu sinto para mim esse chamado, como se Deus estivesse falando comigo e através de mim, passando para todos aqueles que querem ouvir junto comigo uma missão. E essa missão é ser simplesmente a igreja aqui na terra. Então o texto começa falando assim: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, de toda hipocrisia, livre-se de toda inveja, livre-se de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, olha só, como aquele que está chegando agora ao mundo, como se você não tivesse nada, como se você tivesse só isso para receber. Deseje no seu coração, a pregação já começou, tá, gente? Deseje no seu coração o leite espiritual puro, para que por meio desse leite, por meio dele, vocês possam crescer para a salvação. Continuando. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, ele está falando de Jesus Cristo, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa. Eu quero apenas, nós vamos ler os 5, mas eu quero aqui fazer um entendimento a todos nós. Só existe uma pedra preciosa: Jesus Cristo. Só uma pedra preciosa, só uma pedra fundamental, que não podemos deixar de buscá-la. Jesus Cristo. É um engano eu querer ser pedra preciosa. Você não é uma pedra preciosa. Nós não somos uma joia rara. A pedra preciosa, a joia rara é Jesus Cristo. Ele é o centro de todas as coisas, Ele é tudo em todos, Ele é o centro da igreja, Ele é realmente o centro da nossa pregação. Nós existimos para pregar Jesus Cristo. E se nós conseguirmos entender isso e caminhar nesse entendimento, nós vamos entender que tipo de pedra eu sou. Continua, versículo 5. Agora ele tem uma instrução para a igreja. E é com base nisso que eu quero conversar com vocês. Vós também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Somos pedras vivas, que só tem sentido se for usado para a edificação de um prédio, uma morada, uma habitação para a glória de Deus. E é justamente sobre isso
que eu quero que nós tenhamos esse entendimento, e para isso eu quero conversar com vocês. Quando nós olhamos a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela está sempre nos chamando para a renovação. Quando nós olhamos a carta aos Hebreus, no capítulo número 10, versículo 20, nós lemos que pelo um novo e vivo caminho Ele nos consagrou. Algo novo para as nossas vidas, que nós temos que entender e abrir o entendimento para o novo de Deus nas nossas vidas, para aquilo que Deus tem para cada um de nós. Por que muitas vidas sofrem? Porque muitas vidas perecem mesmo dentro da igreja, participando do universo da religião, mas se perdem porque ela não entende o seu lugar e o seu papel. Não abre a mente para o novo de Deus, para o caminho de Deus, e essa transformação não é uma mudança de coisas, gente. Não é coisas que nós mudamos. Romanos capítulo 12, versículo 1 fala: não vos conformeis com esse sistema, com esse século, com essa era, mas transformais com a renovação do vosso entendimento, da vossa mente, daquilo que você tem como princípio muitas vezes, e que talvez, olha aqui para mim, talvez você possa estar errado. Talvez a gente pode estar errado. E eu quero refletir com a igreja justamente, eu posso estar errado. E eu preciso do novo. Eu preciso ter a mente aberta para que a verdade de Cristo de fato entra na minha vida e transforme e mude. Sabe como eu posso? Algo novo acontece na nossa mente? Quando nós abrimos possibilidades de novas trilhas. Poxa, esse caminho parece que é difícil, mas se é o caminho correto, ainda que não tenha uma trilha, eu preciso abrir essa trilha. Eu preciso estar disponível para abrir uma trilha nesse novo caminho. Mas, de verdade, gente, não é uma tarefa fácil. O que Deus tem colocado no meu coração para falar com a igreja, realmente não é uma tarefa fácil. É algo que vai possivelmente confrontar com uma série de coisas que eu já tenho trilhado a minha vida inteira. E que talvez certamente eu só vou conseguir mudar quando eu falo, opa, deixa eu dar atenção a isso. Deixa eu dar atenção ao novo. Deixa eu ouvir sobre esse caminho ou a vontade do Senhor. Então o tema que eu quero desenvolver com você é justamente pedras vivas que edificam. A igreja é a reunião de pedras vivas que existem para a edificação da morada de Deus, para a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas, que acontece através da transformação na nossa mente. Então, eu queria refletir sobre isso. Sabe, uma das coisas que eu tenho percebido na minha vida e buscado aprender, que muitas verdades que foram absolutas para mim a vida inteira, pode ser que seja uma grande mentira. E a gente aprende que uma mentira, sendo contada repetidas vezes, ela pode se tornar uma verdade, e nem sempre a mentira é o resultado de um mentiroso. Muitas vezes, com muita boa vontade, nós podemos ser reféns e estar acolhendo e dando continuidade a uma mentira contada com toda a sinceridade do mundo. Eu tenho certeza que um pai não mente para o seu filho, no sentido de colocar algo que não seja bom para ele. A sua intenção é falar a verdade, mas cada um só vai dar o que tem. E se eu insistir em querer dar apenas o que eu recebo dos homens, eu posso estar entregando aos homens uma mentira. Mas se eu começo a modificar e escolher a partir de agora só entregar ou só receber aquilo que vem do leite puro, racional, da palavra do Senhor, muita coisa pode ser transformada na minha vida. A igreja pode ser transformada, minha família pode ser transformada, minha posteridade pode ser transformada. Basta alguém se posicionar aí.
Toda a minha família passou até nesse momento por uma maldição de divórcio. E para os meus pais, para os meus avós e para muitas pessoas isso é normal. A partir de mim, essa mentira acaba agora, porque agora sou refém apenas da verdade de Deus, que é a verdade absoluta. E muitas vezes nós somos reféns de algo que nós recebemos, e a igreja de Jesus Cristo, eu falo de mim, a igreja que eu recebi de alguém. A visão de igreja que eu tenho até hoje, que Deus tem colocado, ou vamos tirar Deus, que eu tenho, é a igreja que eu vi alguém fazendo. E eu quero dizer que esses fizeram com toda sinceridade, eles não tinham intenção de apresentar uma mentira. Mas não significa que é a verdade. Eu posso abrir o caminho, abrir a minha mente para receber uma novidade. Quando eu falo novidade, não é novidade, é algo que é a vontade do Senhor e ser modificado. Muitas vezes a única coisa que nós recebemos é a religião, e nós damos continuidade a uma vida religiosa, uma vida de religiosidade. E o que Deus chama a minha vida, chama a sua vida, é para ser pedras vivas, que exista de fato uma vida, não apenas uma rotina, uma repetição de padrões, que muitas vezes nós podemos ter recebido, ter replicado, e dando continuidade a si mesmo. É assim, sempre foi assim, por que mexer com isso? Deu certo assim, pelo menos nos olhos naturais, mas o que eu quero dizer é que a única coisa que pode dar certo é quando nós somos obedientes à voz de Deus. Então eu estou abrindo esse entendimento justamente para nós estarmos com a nossa mente livre para receber o novo, e eu não vou falar nenhuma novidade. E o interessante é isso, eu não vou falar nenhuma novidade, mas o que eu quero trazer é justamente trazer a essência para que o supérfluo não seja mais o que nos comanda, mas a essência, o que é essencial, e nós só vamos conseguir realmente abrindo nossa mente. A neurociência, ela fala que a nossa mente, ela é como um campo verde, que existe uma série de trilhas. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, que existe uma série de trilhas que você já acostumou, sempre você vai e volta por aquela trilha, e essa trilha representa os nossos pensamentos e especialmente os nossos hábitos, tudo que nós fazemos costumeiramente, abre-se uma trilha e um caminho, e olha só, o nosso cérebro, ele foi instruído ao longo do tempo para ser economizador de energia, para economizar energia. Logo, toda a trilha que já está traçada, qualquer situação ele vai te colocar nessa trilha, porque é a trilha que ele conhece e você precisa economizar energia. E toda informação nova, você precisa de ter muito mais esforço para fazer uma nova trilha. Quem está me entendendo, diga amém. Fazer uma nova trilha. E fazer uma nova trilha, quem já foi em acampamento, você passa. Na hora que você olha para trás, tem uns passinhos. Mas passou um tempinho, se você demorar um dia inteiro, já não tem mais aquela trilha. E muitas vezes da nossa vida, muitas vezes no comum que tem acontecido com a igreja, o que acontece? Nós ouvimos uma palavra de transformação, domingo após domingo, um domingo de uma palavra, sabe aquela palavra poderosa? E você sai deste lugar, uau, eu vou agora para este caminho, porque Deus falou comigo, mudou tudo na minha vida, eu agora vou fazer exatamente o que eu ouvi. Você sai fazendo uma trilha. No outro dia, o seu cérebro vai te falar, cara, ouça isso como algo ilustrativo, tá? Você tem um caminho que você já conhece, cara. Esse caminho sempre é mais simples. Para que você gastar energia? Vamos por onde a gente já conhece. Caminho que você já sabe. A nossa vida é assim. Quem conhece, você conhece. Com certeza, pessoas que você sabe, e ela também sabe que está sofrendo por uma decisão, está num lugar sofrendo, e aí você conversa com a pessoa e fala, nossa, eu estou sofrendo, está sendo difícil, não sei o quê. Você fala, cara,
E aí? Muda o caminho. Cara, é tão simples. Cara, você está fazendo isso, o resultado você está tendo esse. Muda essa trilha. Sabe, pessoas, e nem sempre é uma questão de mudar trilha. Na maioria das vezes é uma questão de mudar mente. Porque muitas vezes a facilidade sempre é mudar trilha, de separar e se distanciar do lugar. Ah, meu emprego está ruim, não sei o quê. Escuta, ou você larga o emprego, ou você muda a sua mente. Cara, ou você larga o seu emprego e começa a dar valor ao que Deus tem te dado. Mudança, mas não, segue sempre um mesmo caminho, uma mesma trilha, até mais pesado. Quem conhece histórias de mulheres ou de homens que se relacionam, casam com pessoas abusivas, e aí apanha uma vez, fala para toda a família, no outro dia está lá, com a mesma pessoa, como se fosse normal. E me entenda, eu não estou querendo fazer apenas uma crítica, eu estou querendo dizer, o caminho já está aberto, cara. É ruim, mas é o que eu tenho. Não presta, mas cara, é o caminho que eu estou acostumado a seguir. Como eu vou fazer se não tiver mais esse caminho? E aí essa pessoa se divorcia, se separa, daqui a pouco está juntando com outra pessoa com o mesmo padrão. Mesmo padrão. Mas como assim? A mente, ela cria trilhas e nós queremos seguir as trilhas que já existem, porque requer esforço aceitar um caminho novo e uma transformação da nossa vida. E nós só vamos transformar a nossa vida quando o caminho, o lugar seguro, você conseguir tomar consciência que ele é pior do que fora. Isso é os homens da caverna. Os homens da caverna é isso. Por que que foi criado o lugar ruim, mas era um lugar de sobrevivência? Porque a primeira defesa do nosso corpo é sobrevivência. Eu preciso sobreviver. Não, a caverna está ruim, mas se eu sair, um urso pode me comer. Então eu vou ficar na caverna. Quando sai? Ih, rapaz, estou morrendo de fome, eu preciso me arriscar. E de repente ele vê que não tem urso, de repente ele vê que tem plantação, tem uma série de coisas boas e ele estava trancado na caverna. Quantas vezes nós estamos trancados na caverna? Por não aceitar que pode ter um caminho novo. Por padrões que não são seu, que muitas vezes são dos seus pais, da sua mãe, da sua avó, do seu irmão que foi incutido na sua mente. Quantas vezes a igreja está presa em um padrão que foi incutido de geração em geração, é isso, é aquilo, e daqui a pouco a igreja está simplesmente caminhando sem propósito na terra. Somos pedras vivas. E eu queria, para a gente fortalecer esse entendimento, nós precisamos também deixar de lado aquilo que não é a igreja. E talvez você pode ter impacto com isso, daquilo que não é igreja. Igreja, embora exista um prédio para reunir a igreja não é um prédio. Mas ela tem um prédio. Normalmente tem um prédio. Mas quando eu estou reunido na minha casa, com a minha família, a igreja está lá, reunida. Então, existe o prédio, mas a igreja não é o prédio. A igreja não é, anote isso. Coloque isso no seu coração, a igreja não é um posto de combustível. E para muitos a igreja é um posto de combustível. Meu Deus, estou há um mês, as minhas energias estão minadas, eu preciso ir na igreja buscar uma bênção. Eu preciso ir lá me fortalecer e abastecer para aguentar mais um período, porque na realidade a igreja para muitas pessoas é um posto de combustível. Cara, eu estou sentindo fraco, eu preciso de ir na igreja, tomar um passe. É de rir mesmo, mas infelizmente para muitos é isso que está sendo. Tem uma pessoa que ora, alguém que vai lá, que profetiza, eu preciso disso daí. Opa, vamos na irmã que ora, no irmão que ora, porque agora ele vai profetizar na minha vida, eu vou aguentar mais um tempo pecando, porque depois que passar esse tempo eu volto para abastecer. A igreja não é isso. A igreja não é isso. Porém, é importante eu frisar, na igreja tem profecia, na igreja tem abastecimento,
Na igreja tem fortalecimento. Na comunhão da igreja nós realmente nos revigoramos e nos fortalecemos para uma jornada. Mas isso não é a igreja. A igreja não é um elevador que leva você para o céu. Eu estou tendo a experiência de morar em prédio e ter elevador, e eu falo com toda tranquilidade, cara, que tem hora que eu chego no elevador, tomara que não venha ninguém para ir comigo. É verdade, gente, tem hora que eu chego, tomara que não venha ninguém, porque eu quero ficar sozinho, mas eu quero subir, porque eu preciso subir. Para muitos, cara, eu preciso da igreja, porque afinal, cara, eu tenho que ir para o céu, né, cara? Eu não quero ir para o inferno, então para eu me livrar do inferno eu preciso tomar esse elevador, e eu preciso ir na igreja, eu preciso frequentar a igreja, eu preciso fazer, porque na realidade eu preciso ser, mas eu quero ir sozinho. Se não tiver pessoas comigo é melhor ainda. Para muitas pessoas a igreja é um elevador, que leva para o céu, mas que não quer se relacionar com ninguém. É um erro. Porém, nós acreditamos sim, que dentro da igreja nós estimulamos um ao outro, quanto mais vai chegando aquele dia e nos fortalecemos a nossa fé para não esquecer da nossa esperança. A igreja é isso sim, mas a igreja não é só isso. A igreja não é um hospital. A igreja não é um hospital. Mas na igreja tem cura, não tem? A igreja tem cura, mas... Levante a mão aqui quem ama estar no hospital, e eu quero ficar no hospital muito tempo na minha vida. Tem alguém aqui que quer, que deseja? Então não podemos comparar a igreja com um hospital. Não podemos. A igreja tem algo muito mais profundo. Então, todas essas coisas, embora existam dentro da igreja, não define o que é a igreja. E por último, a igreja não é um lugar de operários para Cristo. Opa! Eu preciso servir a Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso colocar, porque, puxa vida, eu não vou sentir nada diante de Deus se eu não estiver fazendo algo para Deus. Deus não tem operários, Deus tem filhos. Você não se torna melhor para Deus porque você faz ou deixa de fazer. Você se torna realmente o que Deus quer que você seja quando você entende que você não merece. E não merecendo, Ele chegou até você, te aceitou e te recebeu e quer te transformar dentro do seio da igreja. Dentro do ambiente, das pedras vivas que edificam um lugar e um altar para a glória de Deus nas nossas vidas. Se nós começarmos a entender, e eu acredito de todo o meu coração, se nós começarmos a entender e buscar a verdade do poder que há em ser igreja, há um poder sobrenatural em ser igreja. É sobrenatural. E eu tenho buscado e quero buscar muito para que nós possamos viver esse sobrenatural que começa a partir de pedras vivas que incendeiam, pedras vivas que estão preparadas para edificar um altar, para que o Senhor seja glorificado. Eu quero ser essa igreja. Eu quero ser essa igreja que edifica um altar. Há um poder muito grande. Os estudiosos falam que nos anos 100 da era cristã, o número de crentes, de cristãos no mundo, girava em torno de 25 mil cristãos. Bastante cristãos, pensando num período que não tinha comunicação, né, gente? Que não tinha a facilidade da comunicação que nós temos hoje, já existiam nos anos 100, 25 mil cristãos. Mas diz que nos anos 300 depois de Cristo, de 20 mil, passamos para ser 20 milhões. De 25 mil para 20 milhões de pessoas no planeta. Por que isso? Um planejamento estratégico muito bem feito pelos doutores da igreja, um plano de ação evangelístico que alcançou todas as nações. A igreja sendo igreja, simplesmente aceitando aquilo que
Deus colocou como papel nas nossas vidas, nos nossos corações. Então eu acredito que é urgente reencontrarmos essa essência de sermos igreja, e é isso que Deus tem colocado no meu coração, e que eu estou propondo a você, igreja de Cristo, que nós juntos possamos aprender em Cristo, realmente essa simplicidade poderosa de sermos a igreja de Cristo. E eu não estou falando da igreja denominacional, eu estou falando da igreja invisível. Eu não estou, em hipótese alguma, imaginando qualquer prepotência que é esse ministério, mas que, se Deus quiser, a partir das pedras vivas aqui, pode ser edificado muitos ministérios, muitas obras, muitas coisas podem acontecer através da transformação, que eu volto a dizer que deve acontecer na nossa mente. Eu quero ler um texto bíblico que está em Efésios capítulo 2, versículo 11 e 14, se puder projetar para nós, por favor. A carta aos Efésios é outra carta do início da igreja que o apóstolo Paulo envia à igreja de Efésios para instituir os padrões, o caminho e o entendimento do que é a igreja do Senhor. E no Efésios 2, a partir do 11, por favor. A partir do 11 diz assim: portanto, o Ari falou sobre isso aqui hoje na abertura. Portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem nenhuma esperança, sem Deus no mundo. Próximo. Mas agora, em Cristo, repita, em Cristo, somente em Cristo, não é presença plena, não é Assembleia de Deus, não é presbiteriana, não é batista, é em Cristo. Em Cristo, somente em Cristo, mas agora em Cristo, não é ser filiado a uma igreja, é estar em Cristo, ser transformada a nossa mente, na mente de Cristo, agora em Cristo. Vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. 14, pois Ele, Jesus Cristo, Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, Israel, e o povo que não era e não tinha nenhuma possibilidade de ser povo de Deus, de ambos, por intermédio do sangue de Jesus, Ele faz apenas um povo. Não existe divisões, não existe essa igreja que me salva, não existe esse pastor que é bom, não existe esse ministério. Jesus, em Jesus, acabou a divisão. Em Jesus somos apenas um, porque Ele destruiu a barreira e o muro da inimizade. Se nós não entendermos que o que nos une é Jesus Cristo, nós vamos perceber e viver degladiações. Pessoas degladiando um contra o outro com opiniões, com pensamentos, e esquecendo que a essência da igreja é Jesus Cristo. É Ele que nos une, é Ele que nos liga, é Ele que nos chama. A igreja, Deus tem tanta coisa para falar com a gente, sabe? Meu sentimento é como se, com toda, as minhas falhas, os meus defeitos, mas é como se Deus falasse: escuta, eu quero falar com o meu povo, eu quero orientar, eu quero realmente que esse povo que eu tenho escolhido para andar ali, eu quero que esse povo esteja instruído na minha palavra e na simplicidade do meu evangelho, voltado apenas em um só, Jesus Cristo. Jesus Cristo, não há mais separação, é Cristo em todos, suficiência total e em um só,
Jesus Cristo. Efésios 2,19, se puder abrir, diz assim: assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus. Oh, glória! Preste atenção nisso, coloca isso no seu coração. Igreja é a família de Deus. Igreja é a família de Deus, uma família que não tem a ver com filhos. Uma família completamente voltada ao Pai. Embora o Pai me ame, embora o Pai cuide de mim, não tem a ver comigo essa família. É uma família, mas tem a ver com o Pai, não tem a ver com os filhos. E a única forma de se achegar a esse Pai é através do Filho, Jesus Cristo. E o que é uma família? Família é uma aliança de sangue, que tem algum ancestral comum. Então, a família, minha família, família Lima, gerou filhos. O Guilherme é meu filho. A Camila é minha filha, porque eles têm um ancestral comum, que sou eu, a Rosângela. Logo, eles são filhos. E o que precisa para ser parte dessa família, para ser parte da minha família, precisa nascer nela. Para ser parte da família de Cristo, ponto de partida, precisa nascer. Precisa nascer nessa família. Jesus Cristo, quando ele conversa com Nicodemos, e Nicodemos já ali, completamente com sede devido à palavra que ele tem recebido de Cristo: oh, Senhor, o que eu preciso fazer para fazer parte disso? Cara, só tem um caminho. Você tem que nascer de novo. Oh, como assim? Sim, quem nasce na carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. A família, a igreja, é a família para Deus, daqueles que nasceram de novo e por nascer de novo entregaram sua vida a Cristo, e agora todos nós temos o mesmo Pai, ligados pelo sangue de Jesus sobre nossas vidas, ligados por uma aliança de sangue. O Guilherme e a Camila têm uma aliança de sangue comigo e com a Rosângela, porque eles nasceram dentro dessa família. Nós introduzimos a família de Cristo não por ser membro de uma igreja, não por ser simpatizante de um movimento gospel. Nós introduzimos a nossa vida, nós entramos nessa família quando nós recebemos, por intermédio de Jesus Cristo, o título de filiação, Filho de Deus, aceitando a Jesus Cristo como seu Salvador. Embora isso seja doloroso, mas é real, o fato de você frequentar essa igreja, gostar da igreja, gostar dos louvores, gostar de alguém aqui da igreja, não te intitula como parte da família de Deus. Embora você é bem-vindo aqui, mas você não é família de Deus. Porque a igreja nem é a união daqueles que se gostam. É a união daqueles que são ligados por uma aliança de sangue, por intermédio de Jesus Cristo, e essa aliança nos faz não gostar, nos faz amar uns aos outros. Nós não somos chamados para gostar, nós somos chamados para amar uns aos outros. Mesmo porque, olha aqui para mim, sabe o que é gostar? Trazer para perto pessoas que fazem o seu gosto. Essa pessoa faz o meu gosto, eu gosto dela, fica aqui pertinho de mim. Amar é obedecer o mandamento principal de Jesus Cristo nas nossas vidas, mesmo com pessoas que não fazem o meu gosto.
Nós convivemos e aceitamos a convivência com pessoas que não fazem o nosso gosto. E a igreja tem que perder, nós como comunidade de fé, temos que perder esse sentimento de que nós temos que criar um ambiente que as pessoas gostem. Nós temos que criar um ambiente que apresente Jesus Cristo, que as pessoas entreguem sua vida para Ele. Não é um entretenimento, porque se é lugar de pessoas que se gostam, se transformou num clube. Se transformou num gueto de pessoas que têm algo em comum, se gostam, porque um quer realmente a mesma coisa, tem o mesmo sentimento. Isso não é igreja. A igreja é composta por pessoas que entendem que são chamadas a amar. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja que eu acredito. Pessoas que aceitam e que amam pessoas que não fazem o seu gosto. Talvez em algum momento eu não vou fazer o seu gosto. Talvez você vai deparar com pessoas que não vai fazer do jeito que você imagina. E aí o seu sentimento, como é um padrão que nós estamos vendo na sociedade, não gosto mais daquela igreja. Aquela igreja não é mais... Opa, acho que isso... Caiu meu fone aqui? Tá ligado? Som. Aí a mudança começa a ser algo que... Deixa eu tirar. Aí surge uma... Opa, vai sair. Principalmente você que está aí, que não está ouvindo nada. Mas vai sair, tá? Hoje ainda, tá bom? Glória a Deus. Ah, não, tá ligado sim. Opa, peraí, cara. Deu baixo, desligar e ligar, beleza. Desliguei, liguei e nada aconteceu. Eita glória a Jesus, aleluia. Não, aqui não tem, me ajude aí, gente. Eu acho que é um boicote que tiveram comigo aqui. Ei. Puxa vida. Gente, eu estava indo tão bem, né? Glória a Deus. Voltando, se conectando novamente, a igreja sendo um lugar que não é para pessoas que se gostam. Quando nós se deparamos com situações que nós não gostamos, hoje o que nós mais vemos eu vou largar dessa igreja e vou para outra. Nós não abandonamos família, porque um pai não fez o meu gosto, porque meu irmão não fez o meu gosto, porque temos uma aliança de sangue. Sabe quando? Eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Sabe quando alguém abandona uma família ou é tirado da família? Quando é abusado. Uma criança, um adolescente, ele é retirado da família quando existe um abuso, um excesso de manipulação. Opa, eu estou percebendo que nesse ambiente não está sendo pregado a palavra de Deus. Eu estou sendo usado como manipulação para um foco de alguém. Entende? Então eu não estou falando, não pode trocar. Poxa, se eu estou sendo alvo de manipulação e eu entendo que a essência da família está perdendo, e a essência da família é a pregação das Escrituras e a centralidade de Cristo, epa, você está sendo manipulado, sai daí. Sai dessa família, porque você precisa encontrar uma família preparada e pronta para fazer a vontade do Pai. Então, a única possibilidade de mudança não é porque não foi atendido o seu gosto, é porque realmente eu estou sendo manipulado e não está sendo pregado, e está sendo me tirado a essência do que eu sou como filho de Deus. Então, eu não posso aceitar nenhum tipo de abuso, ser enganado, ser manipulado. Nós somos uma família, mas não é simplesmente uma família, gente. Somos uma família em missão. Não somos uma família simplesmente, quando nós pensamos em família, e isso é uma verdade, é o lugar que nos acolhe.
Família, quando nós pensamos, é o lugar que você é chamado para ter proteção, e isso é família, e está sendo perdido, infelizmente, nas famílias, mas a família tem um propósito, e não tem como eu não falar. Todo o propósito de Deus começa numa família. Quando a essência da família, e agora eu estou falando da família, marido, mulher e filhos, ela perde o propósito. Como? Que padrão eu trago para a igreja como família? Quem está me entendendo? Se dentro da minha família eu não tenho esse padrão e aceito um padrão diferente de que, não, cada um para o seu lado, sem relacionamentos, não, filho para cá, o pai para lá, marido e esposa se separam, fazem cada um do seu jeito, não tem hierarquia, quem tem autoridade, se o pai não tem autoridade, se a mãe não tem autoridade, e essa é a realidade que nós vivemos. Como nós vamos construir uma família para Deus, se o padrão que nós temos não é o padrão de Deus? E eu volto a uma frase que eu falo todo o tempo: precisamos voltar ao jardim. Precisamos voltar ao início de todas as coisas. A família tem uma missão. Ela não é só o lugar de proteção e de eu me sentir bem. É lugar de chamado. Eu tenho um chamado dentro dessa família. Preste bem atenção no que eu quero falar. Eu tenho um chamado. E se eu não cumprir esse chamado, eu vou se tornar mais um nesse sistema que mudou completamente a essência da igreja, porque eu vou me tornar um consumidor de algo que alguém está fazendo. E olha aqui para mim, gente. Infelizmente, a maior parte das pessoas hoje tratam a igreja como um lugar de benefícios para eu consumir. E o que é consumir? É pegar o que alguém produz e sumir com aquilo. Desaparecer. Não ter nenhum efeito. Eu vou no mercado, compro comida, no outro mês eu tenho que ir no mercado comprar comida, porque eu sumo com aquela comida. Mando tudo para o meu bucho. E eu não divido com ninguém. O consumidor é aquele que pega o que alguém, olha o que eu estou falando, alguém está produzindo. E muitos estão apenas querendo consumir e sair daqui e sumir com aquilo que o outro está produzindo por você. A igreja, ela tem produtores aqui dentro. Pessoas que entenderam João capítulo 15, que estamos ligados à videira, e ligados à videira naturalmente, quando nós nos posicionamos, temos resultado de frutos. E infelizmente a maioria querem comer o fruto. O resultado que alguém produziu, que alguém fez. Infelizmente, a maioria ouvem a palavra que é o alimento, a palavra que é o que transforma, e some que essa palavra, quiçá chega na segunda-feira essa palavra. Some talvez da porta para fora, a palavra já não existe mais. Não lembra. Olha aqui para mim. Isso acontece comigo e pode acontecer com você também. Quantas vezes nós tivemos um culto, uma reunião, e depois é perguntado: escuta, como é que foi a reunião para você? Meu Deus, que reunião maravilhosa, que presença de Deus. E como é que foi a palavra? Meu Deus, que palavra poderosa. Me fala essa palavra. Cara, eu nem lembro o texto que a pessoa leu, mas foi poderosa. Ei, estamos sumindo com a palavra. E às vezes nos tornamos apenas um consumidor, recebemos, alimentamos, enchemos, nos tornamos um mar morto e não reproduzimos o que nós recebemos. Igreja do Senhor, eu falo isso com muito tremor e temor no coração. Porque eu estou expondo situações da nossa vida, da minha vida, que eu preciso e estou lutando para ser transformado através dessa palavra. Não podemos sumir. Fala para o seu irmão, ou você soma, pode falar, aponta alguém e fala, ou você soma,
ou some com o que o outro fez? Você dentro da igreja, ou você soma, ou some com algo que alguém está fazendo, está produzindo, com erros e falhas, mas com o coração voltado ao Rei, ao Senhor, e é isso que nós tentamos ser e fazer aqui na terra. Eu lembro de uma frase, talvez alguns vão lembrar, que nós recebemos lá na outra igreja, de um missionário, e essa palavra não sai do meu coração. Ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. Se você nasceu de novo, de fato, você tem uma missão: pregar o evangelho e anunciar as boas novas daquilo que Jesus Cristo fez em você. Se não é isso que está acontecendo, você ainda não entendeu o chamado de Deus para a sua vida. Você ainda é um campo missionário para nós pregarmos salvação para a sua vida. Você precisa ser salvo ainda. Ah, pastor, você está julgando a salvação? Eu não estou julgando a salvação. Eu estou apenas fazendo-nos lembrar a palavra de Jesus Cristo, que diz para todos uma ordem, não foi uma sugestão. Portanto, agora ide, fazei discípulos em todas as nações. Esse é o chamado de todos aqueles que receberam a Cristo. A igreja é realmente uma família em missão. Para caminhar, somos pedras vivas que edificam. A carta que nós lemos, a carta de Pedro, essa carta vem justamente no momento que a igreja está passando por um momento muito difícil, e que todos os momentos difíceis, preste atenção, gente, todos os momentos difíceis nós passamos por crises e indagações. Será que eu estou fazendo certo? Será que é isso que Deus tem para a minha vida? Esse povo estava passando por uma perseguição fenomenal, tendo que fugir das suas origens, do seu local de nascimento, fugir para continuar a expansão, continuar pregando o evangelho, porém eles estavam sofrendo, dando vidas, vendo pessoas que eles amavam sendo mortos por causa do evangelho, a arena sendo palco para que pessoas aplaudam e vibrem por causa de leões que estavam comendo cristãos. De repente, a indagação: escuta, caramba, não pode ser assim, porque Deus tem todo o poder e não está livrando dos leões. Como assim Deus está deixando isso acontecer? Pode ser que alguma coisa nós estamos fazendo errada. E Pedro escreve para esse povo: escuta, como se ele falasse: escuta, vocês estão fazendo o correto, sendo pedras vivas, que edificam o altar para o Senhor. Não deixe nada, nenhum pensamento, maledicências, coisas erradas, perseguições, tirar vocês daquilo que vocês são. Vocês estão sendo, continuem sendo simplesmente a igreja do Senhor. Não aceite adaptações. Às vezes, amados, nós como igreja, nós queremos, e é natural desejar isso, embora isso seja errado e a gente tem que tomar muito cuidado, nós queremos alargar a porta para que caiba mais gente, para que mais pessoas entrem. É como se Jesus Cristo estava falando: escuta, a porta continua estreita, fique tranquila, o caminho continua estreito, fique tranquilo, não se preocupe em alargar as portas, porque sou eu que envio os que devem ser salvos. Vocês não têm poder de persuasão, vocês não têm poder de salvação e de convencimento. É o Espírito Santo que vai convencer quando a igreja fazer o seu papel de igreja, ser pedras vivas que edificam um altar para o Senhor. Pedras vivas para manifestação e morada de Deus. E é nesse caminho que eu quero concluir. Morada de Deus, lugar da habitação. Nós vamos ver em Gênesis, Deus se manifestando, escolhendo aquele lugar como a sua morada, e manifestando ali com o homem a sua visitação.
porque é o desejo de Deus se relacionar intimamente com a criação, com o homem, com a mulher. Mas devido ao pecado, essa morada, ela se cessou e quebrou-se, houve um rompimento entre o homem e Deus. E aí na jornada, esse amor de Deus que quer e tem feito todo o propósito para ter uma morada, levanta o povo através de Moisés e escolhe habitar num tabernáculo, que ia de um lugar, ia para outro, mas naquele lugar, Deus se manifestava. Era o lugar do poder de Deus, restrito a poucos, mas era o lugar que ele escolheu para se manifestar. Mais adiante, na palavra, Deus continua com esse desejo, e através de Davi, mas edificado por Salomão, ele instrui um lugar de habitação, uma casa maravilhosa, um tabernáculo, para que ele possa habitar, um templo, que nós chamamos, que é chamado do templo de Salomão, mas na realidade é o templo de Deus. E aí a promessa de Deus é que naquele lugar, a glória dele iria se manifestar. E quando Salomão termina aquele templo, Deus fala com ele, que iria manifestar a sua glória naquele lugar, mas ele tem uma instrução que para mim é muito mais poderosa. Porém, se um dia a manifestação cessar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei, descerei e sararei a sua terra. Porque o desejo do Senhor não é cessar de habitar, é continuar habitando, mas os nossos pecados podem nos separar da habitação de Deus. O pecado daquele povo separou. Mas se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar. Mas cessou, silêncio, 400 anos de silêncio, de repente, teve uma nova manifestação do céu. Eita glória! Agora, não é mais um tabernáculo, mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus infinito, o Deus atemporal, o dono de todas as coisas. Olha aqui para mim, para poder se relacionar comigo e com você, ele precisou se fazer igual. Ei, para Deus se relacionar comigo e com você, ele se despiu de sua glória, tirou todo o seu título, se esvaziou, veio como homem, dar a vida, lavar os pés de pessoas pecadoras como eu e você, e manifestou o seu poder por intermédio de Jesus Cristo aqui na terra, lavando os pés de homens, dando a vida. Porque o propósito de Deus continua sendo, igreja, se manifestar, habitar, ter intimidade, se relacionar com a sua criação. Jesus Cristo cumpre o seu propósito, seu ministério. Sobe aos céus, e antes de subir aos céus, ele fala que ele deixa um lugar para ele habitar. O céu quer se manifestar, igreja. O céu quer se manifestar, e não é mais em pedras e blocos feitos por mãos de homens. Não é mais um sacerdote que vai entrar no templo para sacrificar por mim e por você. O sacrifício de Jesus nos dá acesso
para nós nos tornarmos o tabernáculo onde Ele quer habitar e manifestar a sua glória. Sabe, igreja? E é justamente esse entendimento da união das pedras vivas que essa glória se manifesta. Quando nós entendemos que somos chamados não para ser passivos a algo que vai acontecer, mas sermos ativos para construir um tabernáculo do Senhor, onde pedras vivas se manifestam para a glória de Deus. E eu entendo que é na minha conexão com as pedras vivas que o tabernáculo, que o templo, que a morada de Deus, ela é construída. Quero chamar o Ministério de Louvor para vir aqui, enquanto eu estou terminando a palavra. Se conectando para manifestar o poder de Deus. Igreja do Senhor. Igreja do Senhor. Não tem a ver com algo que vai acontecer comigo. Que nós somos uma família para Deus, não é para mim. Não tem a ver com um poder que eu vou receber. Não tem a ver com uma bênção que eu vou receber. Tem a ver com uma conexão para o manifestar de Deus. E nesse manifestar, as coisas acontecem. Mas para isso, nós temos que entender. E nós hoje temos a igreja primitiva para olhar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A igreja estava sendo apenas igreja. Ficando em Jerusalém, se reunindo em torno de Cristo. Se reunindo em torno de Cristo. Fazendo o quê? Sendo igreja. Orando. Ninguém pedindo para ele próprio. Não, porque a reunião das pedras vivas não tem a ver com a pedra. Tem a ver com a pedra rejeitada. Tem a ver com a manifestação de Jesus Cristo. Tem a ver com Jesus Cristo aparecer. É nessa reunião que o sobrenatural acontece, gente. Eu acredito que aqui nesse lugar, nesse momento, está acontecendo coisas sobrenaturais no seu coração. Coisas sobrenaturais no seu coração, mas eu preciso trazer mais um entendimento a todos vocês sobre as pedras vivas. Por que pedras vivas? No período bíblico, existiam dois tipos de pedras para a construção dos edifícios: pedras vivas e pedras mortas. Pedras vivas era aquela pedra que o edificador pegava o seu instrumento de talhação, batia na pedra e ele conseguia moldar de acordo com a necessidade do artesão para montar o prédio. Então ele tinha que pegar uma pedra e daquela pedra moldar, descascar, quebrar, cortar, para que aquela pedra encaixasse na outra pedra, para montar realmente o edifício. Essas eram pedras vivas, que aceitavam o trabalho do pedreiro, do engenheiro, daquela pessoa que estava ali martelando e quebrando para a edificação do prédio que era para ser construído. Mas também tinha as pedras mortas, pedras que o edificador começava a bater nela para ela moldar naquilo que era a essência e a necessidade para a construção do edifício, para a edificação. Mas aquela pedra não aceitava as pancadas e ela não era transformada. Era rejeitada pelo edificador
Colocava essas pedras de lado, porque eram pedras mortas, porque não aceitam o trabalhar do edificador. E substituía aquela pedra por uma pedra viva, porque não tem a ver com a pedra, tem a ver com o edifício, tem a ver com a edificação. Ei, não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com a edificação do corpo de Cristo, para que seja manifesto a glória de Deus no lugar onde nós nos reunimos. Pedras vivas que aceitam que o construtor, o edificador, vai ter que nos lapidar. Ei, eu estou sendo lapidado, você está sendo lapidado, você é pedra viva, que aceita ser lapidado para encaixar na outra pedra, no seu irmão, que é outra pedra viva, que também se colocou e aceitou ser também talhado, ser modificado, ainda que seja com dor, ainda que seja com sofrimento, mas eu preciso que o edificador me molde aquilo que ele precisa para a edificação do teu reino e da tua vontade. Eu preciso ser lapidado. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero concluir dizendo: somos pedras vivas. Eu não sou. Você não é pedra viva. Somos. A única possibilidade da manifestação real de Deus acontecer é quando nós entendemos que eu não sou e o meu eu sai de cena. Eu preciso sair de cena para que o edificador trabalhe no meio da igreja, para que ele construa esse lugar para a manifestação da glória de Deus. Somos sim uma igreja, uma família para o Pai, mas uma família missionária, que edifica um altar para a morada de Deus. E a partir dessa edificação nós entendemos e começamos a dizer: Pai Nosso. Nós começamos a dizer: Teu é o reino. Começamos a dizer: Tua é a vontade, seja feita a Tua vontade. Começamos a dizer: o pão não é meu, o pão é nosso. E aí sabe o que acontece quando nós entendemos isso? Na reunião das pedras vivas, acontece na terra como no céu. O céu desce na terra para manifestar a glória de Deus quando nós entregamos as nossas pedras vivas no altar do Senhor. Onde estão as pedras vivas que edificam um altar para o Senhor? Feche seus olhos por um instante. Onde estão as pedras vivas? Se manifeste as pedras vivas para a glória do Senhor. Não tem a ver com você, tem a ver com a glória dele. Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, aleluia.